Então, 300 sobre a temperatura da fonte quente é igual a 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços, né, vai dar 1 terço. Deixa eu botar logo aqui para eu ganhar espaço. Ok? Multiplicando meios e extremos. Temperatura da fonte quente é igual a 900 Kelvin. Tá? Só que a pergunta foi em graus Celsius. Então, a temperatura vai ser 900 menos 273. Para eu voltar para graus Celsius é só subtrair 273, que vai ser temperatura quente igual a 627 graus Celsius. 627 graus Celsius é a resposta e o gabarito é a letra D. Terceira questão. Petrobras 2012, prova técnico de operações, questão 44. Uma máquina térmica opera com rendimento de 35%. A quantidade de calor que a máquina recebe da fonte de calor quente é de 1000 joules. Qual é a quantidade de calor em joules que a máquina cede à fonte fria? Agora é um pouquinho o inverso, né? Foi dado o rendimento da máquina de 35%, tá? Bom, e foi dado também o calor da fonte quente, 1000 joules. A pergunta é o calor da fonte fria, ok? Então, pergunta de rendimento envolvendo o calor da fonte quente e da fonte fria, ou seja, da parte desprezada, que não foi convertida em trabalho. Então, o rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Esse rendimento aqui é a fração, tá? 35%. 1 menos calor da fonte fria, a pergunta, calor de fonte quente é 1000. Tá legal? Então, 0,35 é igual a 1 menos QF sobre 1000. QF sobre 1000 é igual a 1 menos 0,30 mil joules. Calor da fonte fria sobre 1000 é igual a 0,65, ok? 1 menos 0,35. Multiplicando aqui, calor da fonte fria é igual a 650 joules. Gabarito é a resposta letra A. Tá bom? Muito bem. 3 questões aí resolvidas, tá? Desse assunto. É um assunto que cai muito. Falei na outra aula, vou falar aqui de novo. Assuntos sobre gases, máquinas térmicas, tá? Termodinâmica, tudo isso é um assunto muito inerente do processo produtivo da Petrobras, tá? Então é bem típico mesmo que seja bastante cobrado, porque ela precisa de profissionais que entendam muito bem sobre isso, tá? Que tenham um sentimento muito concreto do entendimento do funcionamento de gás, como é que funcionam as coisas, tá? Em relação aos processos e transformações gasosas, alterações de pressão, volume e temperatura. Essas grandezas são fundamentais aí para o controle do processo produtivo de toda a cadeia dos produtos, né, que a Petrobras trabalha, desde o petróleo até os seus derivados de refino, ok? Gás, óleos e tudo mais. Então, é muito cobrado. Foco intenso nesse assunto, tá? Você vê que as questões não são difíceis ao longo dos anos, as questões não têm alto índice de dificuldade, basta saber o conceito, fazer as contas e você acha a resposta
com facilidade, não tem nenhum grau de dificuldade. A maioria das questões eu resolvi com apenas uma fórmula, tá? A maioria delas você resolve bem diretamente, simplesmente aplicando a fórmula. Então, é fácil, mas tem que se aprender e tem que se chegar lá na prova dominando bem o assunto, sem muito aprofundamento. Então, o método é fazer muito exercício, garantir para você que se essa questão cair, você vai acertar e isso aumenta as suas chances. O nosso método é foco e intensificação nos assuntos que mais têm frequência, que mais caem, que mais a gente observa cair ao longo desses anos, ok? Garantir que esses pontos você vai conseguir, você vai conquistar. Garantindo a maioria deles, aumenta muito as suas chances, muito mesmo. Até porque você vê que eu resolvi várias questões semelhantes, de anos diferentes, de empresas diferentes, BR, Transpetro, Petrobras Biocombustível, Petrobras. Então, diversos concursos cobrando o mesmo tipo de assunto, tá? Na prova é bem repetitivo, vamos foco nisso para você conseguir a sua aprovação, ok? Até a próxima aula.